Oiê, Lúcia Stradiotti por aqui e hoje quero falar com você um pouquinho sobre a diferença entre ter um mindset de abundância e um mindset de escassez. Eu quero falar sobre isso. Muitas vezes a gente sente o nosso fluxo financeiro, a nossa vida financeira bagunçada, desorganizada, de repente o fluxo até interrompido, né? As coisas não estão fluindo como a gente gostaria, mas a gente não consegue perceber qual é a mudança que precisa ser feita. Isso porque muitas vezes a gente tem um mindset de escassez, mas a gente nem se dá conta de que isso é algo prejudicial ou de que isso é algo que poderia ser diferente, porque essas crenças nossas estão tão arraigadas que a gente acaba entendendo isso como sendo a única maneira de viver, o único normal. Então, eu quero falar aqui para você alguns dos comportamentos, alguns dos sintomas das pessoas que têm um mindset de escassez, que vibram escassez, que têm crenças de escassez, para que você se identifique aí, se for o caso, e entenda que são coisas que você pode mudar. Fica tranquila que eu também vou te passar formas de trabalhar isso. Como é que você pode, então, fazer diferente? Qual seria, então, uma forma melhor? E como é que a gente faz para se manter conectado no fluxo da abundância? Afinal de contas, a nossa vida financeira é composta por 4 pilares. O racional e prático, né, que todo mundo conhece e já pensa automaticamente nisso, que é a parte dos números, do dinheiro em si, mas também tem a parte mental, a parte emocional e, claro, a parte energética. A forma como a gente lida com o dinheiro, o que a gente sente e aquilo que a gente está vibrando faz muita diferença na nossa vida financeira, no nosso resultado financeiro. É por isso que é fundamental que você perceba se você tem hoje um mindset de escassez ou um mindset de abundância. Então vamos lá. Antes da gente começar, é importante falar aqui que a raiz da escassez é o medo. É sempre o medo. Então, quando a gente tem pensamentos de escassez ou quando a gente está vibrando escassez, é porque lá no fundo, por trás disso, a gente tem medo. E pode ser um medo de naturezas diferentes. Por exemplo, pode ser aquele medo mais simples, mais fácil de identificar, que é o medo da falta. Será que eu vou ter dinheiro amanhã? Será que eu vou ter dinheiro suficiente? Será que mês que vem eu vou ter clientes e eu vou ter dinheiro? É o medo da falta, aquele medo iminente, né? Que vive constante aí na nossa vida de que pode ser que falte dinheiro. Tem também o medo do julgamento dos outros, que é um medo que muitas vezes a gente não se dá conta que tem, porque é difícil a gente encarar que a gente tem medo do julgamento dos nossos pais, dos nossos familiares, muitas vezes até do próprio companheiro, né? O que ele vai pensar se eu começar a ganhar dinheiro? Como é que vai ficar a nossa vida, né? E aí a gente não percebe racionalmente esse medo, mas ele existe, ele tá lá e o tempo todo determinando as suas ações. E aí é lógico, né? Por isso que muitas vezes a sua vida tá hoje estagnada, tá refletindo algo ruim e você não sabe muito bem o que é. Esse medo tá lá escondidinho, tá lá no seu inconsciente, mas ele está agindo e ele está o tempo todo determinando os seus comportamentos que vão levar até os seus resultados. Tem também o medo do sucesso, que na minha opinião é o mais difícil de identificar. Porque é claro, né, que num nível consciente, num nível racional, todo mundo quer ser bem sucedido. Agora, quando a gente para pensar no que esse sucesso vai acarretar e no que é que pode acontecer com a nossa vida, a gente percebe que esse medo também é um medo que está lá no profundo, mas que ele está imperando sim na nossa vida. Por exemplo, se você associa sucesso, ser bem-sucedida com pessoas, de repente, ou com homens, ou com pessoas cujo relacionamento não deu certo, ou então você entende que se você for muito bem-sucedida, você não vai conseguir ser uma boa mãe, isso tudo pode estar impedindo o fluxo do dinheiro na sua vida. Porque, lógico, vai impedir também o teu desempenho no trabalho, vai alterar a forma como você se conforma e tudo aquilo que você está vibrando e, consequentemente, atraindo. Então, se de repente você perceber que tem aí alguma coisa relacionada ao medo do sucesso, é importante você cuidar disso. Pode ser que você esteja me ouvindo e falando, nossa, não identifico nada disso, não tenho medo de nada disso. Porque muitas vezes esses medos estão ocultos sim, e é difícil pra gente trazer isso pro consciente, trazer isso pro racional,
Principalmente quando a gente nunca parou para pensar nisso antes. Até porque parece tão incongruente, né? Como é que alguém vai ter medo de ser bem-sucedido? Como é que alguém vai ter medo do que o pai e a mãe vão pensar? Mas quando a gente começa a se colocar nessa situação, imaginar a nossa vida mesmo como alguém de sucesso, como alguém, de repente, super bem-sucedido, que tem que, né, enfim, todas as implicações aí do que um bem-sucedido traga para você, aí você começa a perceber o quanto isso pode estar na tua vida. Uma outra coisa que pode te ajudar a perceber esses medos é você olhar por o quanto você julga, de repente, pessoas que têm dinheiro ou mulheres que são bem-sucedidas. Então, se você vir uma pessoa na rua, uma mulher que tem cara, assim, de ser uma executiva super bem-sucedida, que tá com sacolas de compra, que tá num carro zero, que tá super bem arrumada, ou seja, aparenta ter muito dinheiro, o que é que você pensa automaticamente? E é legal a gente responder essa pergunta com muita sinceridade, porque num primeiro momento você pode pensar, eu queria ser igual a ela. Mas será que esse querer ser igual é um sentimento genuíno de caramba, ela me inspira? Ou será que você tá de alguma forma sentindo inveja, que é algo negativo? Ou então, muitas vezes, julgando, porque lá no fundo você pensa, mas claro, né, ela deve ter casado com um marido rico, ou então ela deve fazer alguma coisa ilegal, e por aí vai. Então, nesse momento, é legal você parar para pensar um pouquinho aí se você se identifica com alguma dessas opções. Mas se você não se identificar, não tem problema, porque como eu disse aqui, essa é a raiz da questão. O medo é a raiz da escassez. Agora, como é que a gente identifica os sintomas de escassez na nossa vida? E aí pode ser que fique mais fácil para você visualizar. A pessoa que vibra a escassez é aquela pessoa que está o tempo todo com medo do dinheiro faltar. Então, tudo que ela faz é pensando na provável falta de dinheiro que vai acontecer. Pode até não ser tão provável, mas ela sabe que é possível. E aqui vale um parênteses. É claro que a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. É claro que pode acontecer alguma coisa desse tipo, né? Pode acontecer do dinheiro acabar. Mas será que dá pra gente viver focando nisso o tempo todo? Então, a pessoa com mindset de escassez, ela foca na falta. Ela foca no dinheiro que vai acabar, que não vai ser suficiente. Por conta disso, um segundo sintoma é que ela tem uma reserva de emergência. E aí, aqui vale uma outra ressalva importante. Muita gente hoje em dia, inclusive por conta da crise que a gente está vivendo, se preocupa muito e fala muito dessa tal reserva de emergência. O que eu tô querendo dizer aqui pra você não é que você não pode ter dinheiro guardado, mas eu não acredito sinceramente em guardar para emergências, porque afinal de contas, o que é que você está esperando acontecer na sua vida quando você está guardando para uma emergência? Você está esperando uma emergência acontecer, você está vivendo na iminência de uma emergência acontecer. Por que não, de repente, guardar para as possibilidades? Quando a gente guarda para as possibilidades, elas podem sim ser ruins, mas elas também podem ser boas. Afinal de contas, o universo pode sim nos surpreender positivamente. Por que não? Então, quando você está focando sempre no desastre, sempre na emergência, sempre em algo negativo, é claro, você está pensando com uma cabeça de escassez. Uma outra coisa que a pessoa de escassez faz muito é procurar tudo do mais barato sempre. Então é aquela pessoa que não se preocupa com a qualidade, não se preocupa com a procedência, não se preocupa com o material, não se preocupa com os seus desejos e os seus valores. Ela se preocupa com o quanto ela vai pagar. Então, não sei se você é assim ou se você conhece alguém assim, mas eu conheço várias pessoas que têm esse perfil. A pessoa vai comprar alguma coisa sempre motivada pelo preço, sempre motivada por quanto aquilo vai custar e nunca pelo real valor daquilo. A gente precisa entender aqui que é muito diferente a gente olhar para o preço e olhar para o valor. Quando eu falo de valor, eu estou falando de entender a durabilidade daquele produto, quanto eu quero aquilo de verdade, o que aquilo significa para mim, quem está por trás disso, quem está produzindo, como é que é a produção desse produto, o quanto aquela fábrica, aquela indústria, aquela empresa se preocupa com o bem-estar dos funcionários, se preocupa com o meio ambiente. E será que esse consumo está sendo consciente? Então, é totalmente diferente de você olhar só para uma das variáveis, que é o preço. Deu para entender? A pessoa com mindset de escassez também está o tempo todo focando em economizar dinheiro. Então é aquela pessoa que se entende que a vida está desorganizada, a primeira coisa que ela vai fazer é cortar o cartão de crédito, cortar gasto, cortar principalmente os gastos relacionados à qualidade de vida e a lazer, né? Que é a primeira coisa que a gente corta porque são supérfluos. E aí essa pessoa está preocupada em economizar.
e não aquela pessoa que de repente pensa fora da caixa e está pensando em algumas possibilidades. Então, é muito importante você entender se é isso que está acontecendo com você, porque isso não é saudável, não pode ser saudável. É claro que a gente precisa, sim, muitas vezes, fazer algumas concessões, a gente precisa rever nosso custo de vida, a gente precisa rever as nossas prioridades, mas não dá pra gente simplesmente sair cortando gasto, sair economizando cada centavo, a troco, muitas vezes, da nossa qualidade de vida e da nossa percepção de valor das coisas. E por último, o quinto sintoma da pessoa que está sempre vibrando escassez é que ela se incomoda muito com o sucesso dos outros, com o sucesso financeiro, com a vida financeira, a vida material de outras pessoas. Então pode ser por dois motivos. Ou porque numa primeira instância, num primeiro nível, ela sente inveja daquela vida, e aí ela pensa, caramba, eu queria ser assim, mas não de fato desejando ser assim, mas olhando com um pouquinho de desprezo, né, ou com um pouquinho de desdém para aquela pessoa. Numa outra instância, aquilo te incomoda porque tá mostrando para você justamente, de repente, as suas sombras, né? E aí você começa a olhar para você e falar, por que ela consegue e eu não consigo? O que é que tem de errado comigo? E isso começa a trazer à tona um monte de crenças relacionadas ao seu alto valor, ao seu merecimento, à sua capacidade, né? E você começa a se sentir inferior realmente se comparado com essa pessoa. Então essa comparação que a gente faz quando a gente olha para os outros, não com um olhar de inspiração, mas com um olhar de comparação, isso não é bom. Agora, vamos falar então do comportamento de abundância. O que é que mostra para você que de repente você está no caminho certo, que você está vibrando a abundância? Então vamos falar da contrapartida, do contrário de tudo isso que a gente falou. Então, ao invés de você ser aquela pessoa que está o tempo todo pensando na falta, com medo de faltar dinheiro, achando que o dinheiro vai faltar, ser aquela pessoa que confia no fluxo, entende que o dinheiro é fluxo e confia nele. Então, por exemplo, o dinheiro, a gente está muito acostumado a falar, né? O dinheiro entra e o dinheiro sai. E aí é como se acabasse aí, né? Como se fosse simplesmente o dinheiro entrou na tua conta e saiu para pagar as contas e acabou. Mas a gente pode olhar para isso de uma outra forma, por uma outra perspectiva. O dinheiro sai e aí o dinheiro entra de novo, porque afinal de contas é isso que acontece. Se a gente for pensar energeticamente, o dinheiro que sai da nossa conta, ele sai para abrir espaço para que mais dinheiro chegue. É assim que acontece, é um fluxo, porque afinal de contas só acumular dinheiro a troco de nada, sem saber porquê, sem ter algo, né, que você realmente queira realizar com esse dinheiro, não é saudável, né? Ter dinheiro guardado não é sinal de saúde financeira. Uma vida financeira saudável requer um fluxo saudável de dinheiro. Então ele entra e ele sai. E sai para quê? Para as coisas que te fazem feliz. Então, para a tua vida, para o teu bem-estar, para a tua qualidade de vida, para tudo que é essencial, mas também para os teus gastos, né? Com atividades de lazer, gastos que façam bem para você e para sua família. Então é isso, né? A gente precisa entender que o dinheiro é fluxo. E a pessoa que vibra abundância, não é que ela tá achando toda hora que o dinheiro vai chover, né? Vai chover dinheiro, vai cair dinheiro do céu, toda hora vai ter dinheiro sobrando. Não é isso, mas ela confia no fluxo, na dinâmica do dinheiro. Além disso, essa pessoa guarda para possibilidades, para qualidade de vida, para realizar sonho. Então é uma pessoa que constrói sim uma reserva, mas ela tem uma reserva muito bem estruturada e principalmente a intenção por trás dessa reserva está muito clara, muito bem definida. Essa pessoa não está guardando dinheiro para se acontecer uma emergência. Não, ela vai guardar dinheiro para realizar sonhos dela, da família, para poder possibilitar aí várias coisas de acontecerem, para estar preparada no caso de uma possibilidade surgir e ela poder embarcar nessa possibilidade. Então, a gente está falando da intenção por trás da reserva e do quanto é diferente. Então, a finalidade é a mesma, né? O fim é o mesmo, na verdade. Então, você está guardando dinheiro de qualquer forma, mas o que está por trás disso é que vai fazer toda a diferença. Além disso, essa pessoa que está vibrando abundância, ela não está preocupada se ela está comprando do mais barato todas as vezes. Ela está preocupada com o melhor custo-benefício. E quando eu falo de custo-benefício, eu estou falando de analisar várias variáveis e não mais só a variável preço. Eu estou falando de entender justamente a procedência, o material, o quanto aquela empresa faz bem para o meio ambiente, o quanto aquela empresa é consciente com relação aos funcionários, o quanto aquela marca faz sentido para você,
o quanto aquele produto tem valor para você e vai te fazer bem. Só dando um exemplo aqui, bem simplesinho de entender. Tem aquela pessoa que sempre procura a comida da mais barata, e aí, independente do que tá comendo do mais barato. E tem a pessoa que, de repente, faz questão de comprar do produtor local, mas que acaba sendo um pouco mais caro, mas também é sem agrotóxico, né? Um alimento orgânico. Só que a pessoa se sente feliz em, além de estar consumindo aquele tipo de produto, tá também ajudando o produtor local. Então, tem toda uma questão por trás disso, uma questão muito mais de valor do que de preço. E essa é uma das grandes diferenças do mindset de escassez para o mindset de abundância. Da mesma forma, essa pessoa não fica focada em economizar cada centavo e não fica focada em cortar gasto ou cortar o cartão de crédito. Ela vai buscar entender uma melhor dinâmica ou algo que faça mais sentido para ela. Ela vai buscar se organizar entendendo como o dinheiro funciona, entendendo como ela funciona também, porque afinal de contas é só assim que a nossa educação financeira dá certo, entendendo a gente como indivíduo, não tentando seguir regras prontas, mas olhando para dentro e tentando entender como é que funciona a nossa cabeça, quais são as emoções que eu carrego, qual é a minha história com o dinheiro e a partir disso, o que é que eu preciso fazer para melhorar isso. Então não é cortar gasto, mas é consumir com consciência, consumir com inteligência e principalmente encontrar uma dinâmica de organização financeira que funcione para você e para sua família. Por último, mas não menos importante, essa pessoa, quando olha para outra pessoa que tá lá super bem sucedida, tá com aquela vida que ela gostaria muito de ter, ao invés de sentir inveja ou de se sentir mal, ela vai se sentir inspirada. Ela vai olhar para essa pessoa e pensar, se ela pode, eu também posso. O que é que eu posso fazer agora para chegar naquele ponto? Então isso é fundamental. É lógico que não é tão simples, é lógico que não é sempre que a gente vai pensar assim. Mas se a gente consegue, pelo menos algumas vezes, olhar para pessoas que têm a vida que a gente gostaria de ter e se sentir inspirada, isso faz toda a diferença. Enquanto a gente olhar para essas pessoas com olhos julgadores e a gente ficar trazendo isso como uma comparação pra gente, um peso muito grande, em que principalmente a gente se coloca para baixo, isso não vai ajudar em nada. Vai fazer a gente continuar vibrando escassez e, é claro, atraindo mais escassez para a nossa vida. Tem uma outra questão que é muito importante aqui. Quando a gente fala dessa pessoa que vibra a escassez, que está focada na escassez, é aquela pessoa que está sempre olhando para o problema. Então, sabe quem olha, por exemplo, para o mês e ao invés de entender que teve 5 mil reais de dinheiro e conseguiu pagar 5 mil reais de conta, tá olhando para os 500 reais que faltou? Essa pessoa que olha sempre para o negativo, que escolhe olhar para os problemas e que está sempre focada no problema e acaba assumindo uma postura de vítima, seja da sociedade, seja da situação, seja do universo, ela se coloca nessa postura de vítima, essa pessoa está totalmente ligada na escassez. Que é diferente de alguém que tem a mente mais abundante e que quando vê um problema, busca solução. Então, ao invés de ficar simplesmente focando no problema, reclamando do problema e principalmente se colocando no papel de vítima, a pessoa vai assumir a responsabilidade por aquilo e vai ter uma postura proativa de buscar solucionar. Então, tá, faltou dinheiro. Esse não é o problema, esse é o fato. A partir daqui, eu posso escolher olhar para isso de maneira negativa ou eu posso escolher olhar para isso como um pontapé inicial, como o meu empurrãozinho que faltava para eu cuidar de uma vez da minha vida financeira. E a forma como você encara isso é que vai fazer toda a diferença. Lembrando que, energeticamente falando, aquilo que a gente vibra, a gente atrai. Então, se hoje o teu fluxo de dinheiro não está como você gostaria, pensa bem aí se de repente você está com esses comportamentos de escassez. Se você está vibrando escassez, tenta mudar para esse comportamento mais abundante, para esse olhar mais abundante, para que isso realmente possa te conectar com uma vida mais próspera. Agora você pode estar se perguntando, mas Lúcia, como é que eu faço para fazer essa mudança? Porque não é simplesmente mudar a forma de me comportar. Lá dentro, lá no fundo, tem coisas que me pegam um pouco, né? E aí tem algumas coisinhas que você pode fazer e que vão te ajudar a conectar com a abundância. A primeira delas, né, que eu gosto muito de falar, é você ter contato com a natureza. Então, se você tiver aí a possibilidade de pisar na grama, de olhar para o céu e ver as estrelas, de repente olhar um rio ou um lago, ou mesmo o mar, né? Se você for
estiver na praia ou perto da praia, o mar, a areia. Quando você se conecta com a natureza, você entende o quanto, de fato, o universo é abundante. Isso faz a gente se conectar com essa abundância divina que está, sim, disponível para todos nós e que é nosso direito divino. Então, quando você olha o mar e vê aquela imensidão, você não consegue imaginar quantos litros de água tem lá. Quando você pisa na areia, não tem como medir quantos grãozinhos de areia tem embaixo do seu pé, nem quantas folhinhas de grama, nem quantas folhas numa árvore. Então, estar em contato com a natureza ajuda muito a gente a se conectar com essa vibração de abundância. E pode acreditar, só isso já vai te fazer mudar um pouquinho a perspectiva das coisas. Agora, outras coisas que ajudam é entoar mantras de prosperidade, de abundância, de confiança, de autorrealização, e que você pode encontrar disponível hoje, né, em vários canais, em vários lugares. Você pode também simplesmente fazer uma oração. Então, independente da sua fé, da sua religião, da sua crença, você pode orar e pedir para o Criador de tudo que é, para que Ele te abençoe, para que Ele te ajude a tirar todos esses pensamentos de medo, a dissolver todo esse medo dentro de você. Afinal de contas, lembrando, né, a escassez tem lá na raiz dela o medo. Então, se você dissolver o seu medo, você passa a ter um olhar mais abundante sobre tudo, sobre a vida, inclusive sobre a vida financeira. Uma outra coisa que ajuda muito é meditar. Se você não tem o hábito de meditar, você pode sempre começar. Agora, se você não consegue ainda, só uma respiração consciente já ajuda. Faz a gente voltar para o nosso centro e muitas vezes silenciar aquele monte de pensamento que está o tempo todo fazendo a gente se sentir pior, fazendo a gente se comparar, se sentir inferior. Então, para agora com qualquer pensamento que você tenha, pensa só na tua respiração, tenta fazer esse exercício de respirar com consciência algumas vezes por dia, porque isso com certeza vai te ajudar. Uma outra coisa que você pode fazer e que eu indico muito que você faça é fazer um exercício de visualização. Então, você pode se imaginar no futuro, você pode visualizar a sua vida acontecendo da forma como você gostaria. No meu canal do Telegram, eu disponibilizei uma visualização muito gostosa de fazer, que na verdade você se imagina daqui a 10 anos e você começa a imaginar como é que é essa sua vida no futuro. E com isso, você se conecta já com esse sentimento de aquilo estar realizado na sua vida. Então, aquela sensação boa, você sai dessa questão dos problemas e você passa a experienciar já no teu corpo, nas tuas células todas, a sensação de viver a vida que você gostaria. Isso com certeza também já te conecta com a abundância. E uma outra coisa que ajuda muito é a gente praticar afirmações positivas, porque afinal de contas nós temos uma vida de pensamentos negativos, de ideias negativas, de crenças negativas com relação ao dinheiro que precisam ser desconstruídas. E quando a gente pensa, começa a repetir afirmações positivas, frases positivas, ou mesmo, como eu já disse, né, os mantras com relação ao dinheiro, a gente vai falando isso. Num primeiro momento pode não fazer tanto sentido, porque afinal de contas, uma vida de desconstrução. Mas aos poucos a gente vai acreditando naquilo, a gente vai se empoderando desse sentimento gostoso de poder falar coisas positivas sobre dinheiro. E é claro que uma hora a chavinha vai virar e você vai começar a acreditar em todos esses pensamentos positivos. Além disso, lógico, entenda o que te faz feliz e busque fazer coisas na sua vida que te façam feliz. Porque quando você está feliz, quando você está fazendo aquilo que você gosta, fazendo aquilo que você ama, está com pessoas que amam você e que você ama também, o nosso sentimento, né, a nossa vibração se eleva e, lógico, tira a gente daquela vibração de falta, de escassez, porque afinal de contas, riqueza não é só o dinheiro. E aí a gente se conecta com a abundância de amor, de prosperidade, de felicidade, de vida, de saúde. E claro, a gente muda aí a nossa vibração. Por último, mas não menos importante, a prática da gratidão. E aí entra uma questão importante, não é só agradecer pelo que você tem, mas agradecer sempre pelo que você é. Lembrando que os teus bens materiais, a tua conta bancária não dizem nada sobre você. Você não é o seu saldo bancário, você não é a sua situação financeira. Você é muito mais do que isso e é a sua essência que realmente conta, é a sua essência que realmente faz sentido, é a sua essência que realmente tem valor. Então se conecta com isso, agradece por isso também e deixa esse sentimento de gratidão invadir você, invadir o seu ser. Com certeza isso vai te ajudar a se conectar mais com a abundância. Espero que essas dicas te ajudem.
Espero que você possa identificar aí se você está mais pro lado da escassez ou mais pro lado da abundância e que essas dicas de se manter conectada com a abundância possam também te ajudar a virar a chavinha quando precisar. Pode contar comigo se você precisar de qualquer ajuda e logo eu volto com mais. Um beijo e até!